Olá a todos. Então, eu trouxe esse tema, que foi um tema que eu fui convidado a falar na Escola de Verão 2021, que é o exercício da sabedoria na vida prática. E na ocasião eu apresentei um painel de 20 minutos, o pessoal gostou bastante, mas devido ao tempo reduzido, eu acho que agora eu posso explorar um pouquinho mais em cima desse assunto. Quando eu recebi esse tema, o exercício da sabedoria na vida prática, eu percebi que haviam algumas problemáticas na execução dessa abordagem. Quais seriam elas, né? Primeiro, para que a gente consiga apresentar, falar, praticar a sabedoria na nossa vida, a gente deve pressupor que nós somos detentores de algum nível de sabedoria. Então, essa é a primeira problemática. Será que, para aplicar a sabedoria na nossa vida, nós devemos primeiro nos tornarmos sábios? E quando nós nos tornamos sábios? Então, uma série de problemáticas nessa questão, né? Quando nós nos tornamos sábios, será que nós não devemos começar a agir agora para adquirir algum nível, algum percentual de sabedoria na nossa vida e conseguir executar ela de maneira a auxiliar o nosso bem viver e dos nossos semelhantes? Então, esse é um primeiro questionamento, que eu vou levantar algumas problematizações em cima e depois vou apresentar algumas reflexões, algumas possibilidades que nós, talvez, possamos colocar na nossa vida como prática e possa nos ajudar a atingir esse objetivo em algum nível, é claro. Bom, então essa é a primeira problemática, né? Quais seriam as demais? Existe algum tipo de sabedoria que não seja prática? Então esse é um outro questionamento. Porque muitos, quando a gente fala, né, sabedoria na vida prática, as pessoas logo pensam em textos de pensadores, de filósofos, de religiosos, de santos, de ocultistas, de místicos, de yogis, como se a simples memorização destes textos já nos habilitassem a termos uma vida sábia ou, de alguma maneira, espiritual, né? Embora esse termo é bem abstrato e tenha inúmeras interpretações para ele. Bom, dissecando essa problematização, então eu gostaria de trazer primeiro a diferenciação entre informação, conhecimento e sabedoria. Então, no meu entendimento, são três coisas diferentes. Informação está relacionado à memória, à memorização e outros recursos que nós temos disponível, é claro, né? Como a gravação de um vídeo, a escrita de um texto e assim por diante, usando as tecnologias que nós temos disponível. Mas a informação, ela é um dado. Ela não necessariamente é um conhecimento e acredito que está muito distante de ser, de fato, uma sabedoria. Por mais que aquela informação seja de cunho filosófico, espiritual, que tenha sido proferida por um grande sábio, por um grande santo, existe uma afirmação do Buda, Siddhartha Gautama, o príncipe Buda Shakyamuni, que diz mais ou menos assim: não creia em nenhum texto por estar numa literatura sagrada, não creia em nenhum ensinamento por ter sido dito por alguma autoridade religiosa, mas todas essas informações nós devemos colocar em prática, tentar, né, colocar em prática na nossa vida e pela experiência e pela análise da nossa própria consciência, se a gente perceber que ela é verdadeira e útil e realmente traz benefício para nós e para os que estão ao nosso redor e para a natureza e o mundo no geral, então isso sim nós devemos
tomar como verdade. Por isso nós devemos pautar a nossa conduta. E eu acredito muito nessas palavras do Buda Shakyamuni. Então, toda a informação que a gente recebe, a gente deve assimilar e testar ela. Se não, assuntos mais abstratos, obviamente, a gente talvez não consiga colocar em prática de maneira efetiva, mas, ao menos de maneira reflexiva, dentro da nossa consciência, a gente consegue fazer algum exercício para validar aquilo ali, né? E se a gente achar que é válido, então a gente adota para nós mesmos. Então a informação está relacionada com memória. Eu ler vários livros, vários textos, ver vários vídeos, claro que tudo isso é muito útil. Exercitar a nossa memória é muito útil. E exercitar o nosso aprendizado também. Tem seu propósito, tem sua utilidade. Mas não necessariamente é conhecimento e não necessariamente isso é sabedoria. O conhecimento, da maneira como eu entendo, trazendo um conceito até educacional, pedagógico, estaria mais relacionado ao domínio de uma técnica. Ou seja, o que é o domínio de uma técnica? É a aplicação da informação através da utilização de alguma tecnologia desenvolvida pelo ser humano, ou de algum conhecimento, alguma habilidade desenvolvida pelo ser humano. Então vejo que a informação e o conhecimento eles estão relacionados, embora sejam etapas diferentes. Eu poderia usar como exemplo, quando a gente faz autoescola para aprender a dirigir, nós temos as aulas teóricas e as aulas práticas. Será que se eu gabaritar, tirar nota 10 na aula teórica, nos testes teóricos, será que eu estou habilitado a me tornar um motorista? Com certeza não, né? Então a informação estaria relacionada, nesse exemplo, às aulas teóricas, enquanto o conhecimento, o domínio da técnica, a aplicação da informação, seria o exame prático, eu realmente pegar um carro e saindo dirigindo. Agora, será que essa minha conduta no trânsito será com sabedoria? Aí é uma outra questão. Porque eu posso dominar muito bem o volante e dirigir de maneira agressiva, né, e causar problemas no trânsito, acidentes e assim por diante. Então vejam que são etapas diferenciadas, né? E a questão da sabedoria, por enquanto eu deixo ainda em aberto. Eu vou trazer algumas reflexões para a gente tentar responder essa questão. Eu tive oportunidade, em algum momento da minha vida, de estudar junto com alguns orientais e também de estudar algumas tradições orientais, tanto no meio acadêmico quanto fora. E algo que eu percebi é que, para os estudantes orientais, essa dicotomia, essa diferença entre informação, conhecimento, inteligência, essa inteligência prática do dia a dia e sabedoria, eles têm o claro entendimento de que são coisas totalmente diferentes. Podem ou não estar relacionadas. Por que podem ou não estar relacionadas? Porque eu posso ter muito conhecimento e usar de uma maneira não sábia. A gente vê isso no mundo. Então, pessoas que são muito inteligentes, mas causam inteligência no sentido de domínio de técnica, no sentido de escolaridade, no sentido de conhecimento acadêmico, de conhecimentos gerais, de ser uma pessoa viajada, conhecer várias culturas, né, ter consumido muita cultura, mas não necessariamente essa pessoa vai ter uma vida harmônica, serena, benéfica para si mesma e para os outros. Muitas vezes, bem pelo contrário. Então, essa dicotomia que talvez para nós ocidentais, em um primeiro momento, não seja tão perceptível, não seja tão clara, porque nós estamos acostumados com esse estudo mais linear do conhecimento. Então, eu vou estudar e vou me tornar mais inteligente. A gente associa a inteligência à escolaridade, embora hoje já academicamente nós tenhamos já a informação, o conhecimento das múltiplas inteligências, de que não é assim, né? que se mede a inteligência das pessoas, não é pela escolaridade, não é pela quantidade de informações e conhecimentos gerais. O antigo QI, né, já caiu em desuso, hoje já há outras maneiras de se avaliar essa questão, embora academicamente a gente já sabe disso, mas de maneira popular,
nós ainda nos confundimos muito. Então, quando nós estamos nesse estudo de temas espirituais, da filosofia esotérica ou da filosofia acadêmica, muitas vezes nós caímos no engano, é muito comum nos enganarmos acreditando que quanto mais eu estudar, em algum momento serei um sábio, como se fosse um processo acumulativo. Enquanto as tradições do Oriente nos dizem o contrário, que é um processo não de acúmulo, mas de eliminação do que não é essencial. Esse seria, inclusive, um dos princípios da yoga, eliminar o que não é essencial, os excessos, para que a nossa verdadeira natureza, que, segundo dizem as Escrituras, é divina, possa se manifestar da maneira mais pura possível. Existe um conto jainista que eu acho que traz um belo exemplo dessa diferença entre memorizar uma informação de cunho espiritual e filosófica e a prática da sabedoria. Diz esse conto, os jainistas, o jainismo é uma tradição dualista da Índia, e muitos jainistas fazem votos. Entre esses votos, um deles é o de dizer sempre a verdade, enquanto que o outro é o voto de ahimsa, ou não violência, muito conhecido de quem estuda tradições orientais, a yoga e assim por diante. Religiões de matriz indiana. Então, conta essa lenda que havia um jainista que havia feito esses votos e por ele passaram um grupo de pessoas que estava fugindo de um grupo de perseguidores. E essas pessoas passaram por ele e ele viu em que direção elas haviam ido e onde elas haviam se escondido. Então ele tinha consciência de onde elas estavam. E quando os perseguidores chegaram, questionaram o jainista sobre onde estavam as pessoas. E ele, obedecendo ao voto de dizer sempre a verdade, apontou onde eles estavam escondidos. O resultado desta ação foi um massacre. Então, essas pessoas foram massacradas pelos seus perseguidores e aquele jainista foi corresponsável por esse ato de violência, por ter mostrado onde eles estavam escondidos. Aí vem o questionamento, mas ele não estaria isento dessa violência por ter obedecido ao seu voto de dizer sempre a verdade? Então, a moral da história é que diz que não, porque ele obedeceu o voto de uma maneira cega, digamos, e esqueceu dos outros votos dele, principalmente o voto de não violência, a ahimsa. Ele permitiu que uma violência fosse causada em decorrência dos seus atos. E isso é algo inaceitável. Então vejam o que a gente pode aprender com essa historinha. Que a vivência de uma sabedoria espiritual, filosófica, não é simplesmente memorizar textos antigos e tentar colocar em prática de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, ao pé da letra, de maneira como o ocidental está acostumado, de maneira dogmática, de maneira rígida, assim como vários formatos religiosos que nós temos, e é a cultura na qual estamos inseridos, então é muito fácil nós reproduzirmos esse tipo de comportamento meio automático, de obediência. E não é isso que a sabedoria oriental está tentando nos trazer, mas que justamente nós devemos analisar cada situação no momento em que ela ocorre, tendo discernimento para avaliar a melhor atitude em cada momento. Então percebam que é bem mais complexo do que isso e envolve outras duas questões que eu vou abordar aqui hoje, que é o processo da plena atenção, que envolve a questão da meditação, e a percepção do momento do agora, que, segundo nos ensinam várias tradições, é o único momento que existe. Já vamos falar mais sobre isso.
Então, sobrevivência da sabedoria, né? Trazendo um outro exemplo de, por exemplo, estudantes de teosofia. É comum estudantes de teosofia se depararem, ou de outros assuntos espirituais, do espiritismo, né, espíritas, por exemplo, se depararem com o assunto de vida após a morte. Várias tradições abordam esse assunto, cada uma, né, tem a sua concepção, algumas são mais parecidas, algumas diferentes, mas tudo bem. Mas eu posso ser um palestrante e falar muito sobre esse assunto. Eu posso ter memorizado o que antigas tradições dizem sobre a vida após a morte. Eu posso até, dizem, né, algumas pessoas que têm algumas experiências, que conseguem contemplar como seria a vida após a morte, ou ainda pessoas que tiveram experiências de quase morte e foram e voltaram e têm algum conhecimento sobre isso. Então, isso são conhecimentos, são informações e conhecimentos. Mas, e eu posso inclusive escrever livros sobre esse assunto, posso dar palestras sobre esse assunto, posso gravar vídeos sobre esse assunto. Mas será que essas informações, esse conhecimento, se converteu em sabedoria na minha vida? Como que eu vou conseguir perceber isso? Eu vou conseguir perceber isso quando a vida me colocar em algum teste nesse sentido. Quando a vida me impulsionar para colocar à prova esses conhecimentos. E quando isso acontece? Não é quando eu estou escrevendo, ou falando a respeito, ou palestrando. Mas quando a iminência da morte, que é o destino de todos nós, bate à minha porta, quando ela está à espreita, quando ela está ao nosso redor. Seja com as pessoas que nós gostamos, né, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, ou nós mesmos. Quando nós nos depararmos com a questão de uma doença incurável ou de uma enfermidade mais complexa, como que nós vamos lidar com isso? Será que todas aquelas informações que eu adquiri do pós-mortem irão me auxiliar ou não? Será que isso vai fazer com que eu aceite a iminência da morte? Será que eu vou conseguir manter a minha serenidade, a minha calma, para acalmar as pessoas ao meu redor, ser um bálsamo para elas, seja em relação a mim, a perda da minha vida ou da vida de alguém que está ao nosso redor? Então, essa é a grande diferença. Então, uma coisa é eu ter conhecimento sobre esse assunto, outra coisa é esse conhecimento me modificar de maneira com que a minha conduta seja diferenciada, seja mais harmônica, mais sábia, que é isso que nós estamos buscando, não é mesmo? Então, existe uma frase de Platão que diz o seguinte: aprender é mudar posturas. No meio educacional tem uma frase parecida, a gente costuma dizer que aprender é mudar. Por quê? Está relacionado ao que eu falei no início. Então eu tenho a informação, mas como essa informação, a maneira como essa informação me modifica, é que determina se aquilo é um aprendizado real ou é uma simples memorização que eu fiz e daqui a um tempo talvez eu perca essa memorização, eu acabe esquecendo aquilo ali como se nunca tivesse feito parte da minha vida. Quando a gente aprende algo de fato, aquilo fica conosco e mais do que isso, aquilo nos modifica. Modifica nossas atitudes, como disse Platão, muda a nossa postura. Então, acho que aqui a gente tem um bom parâmetro, né? Um bom termômetro para a gente começar a colocar em teste esses ensinamentos que muitas vezes nós nos deparamos nas literaturas filosóficas, religiosas, espirituais, de autoajuda, psicologia e assim por diante, né? O quanto isso nos modificou, o quanto isso muda a nossa conduta, a nossa postura, a nossa relação com nós mesmos e com os demais. Todos nós nos deparamos com situações do dia a dia, né? E
eu já me deparei com algumas onde eu me lembrei do que eu estudei e naquele momento, né, tive um insight. Esse é o momento de colocar em prática. Várias situações, às vezes situações simples. Situações onde nós estamos, por exemplo, numa reunião de trabalho, onde as pessoas estão exaltadas por algum motivo, por problemas, por dificuldades, por demandas. E naquele momento ali, qual que é a nossa reação mais comum? O mais comum é justamente isso, né? Nós reagirmos e não agirmos. É muito fácil nós, naquela consciência coletiva do momento, nós nos deixarmos levar pelas emoções e entrarmos naquela discussão, naquela exaltação, naquela irritabilidade. Mas se nós estudamos esses assuntos, se nós falamos, lemos e tentamos nos comprometer com esses princípios mais harmônicos, isso que a gente chama de espiritual e filosófico, né? É nossa obrigação, num momento como esse, manter a serenidade, até para ajudar os demais a ter serenidade. Então eu já me deparei em algumas situações, em outras eu me exaltei e agi como todos os outros, né? Mas em alguns momentos eu consegui frear essa conduta. Eu acho que é aí que a gente coloca a prova, quando a gente consegue fazer isso. Então, tá todo mundo exaltado aqui, poxa, então eu vou ser o que não vai entrar nisso, né? Tentar manter a serenidade, talvez, se possível, até fazer alguma meditação silenciosa, para tentar harmonizar o astral, né? Acalmar o ambiente e as outras pessoas. Vocês já tentaram fazer isso? Pode ser que funcione, né? Deixa a sugestão para cada um fazer o teste. Existem outros tipos de situações, até uma historinha que eu contei na escola de verão, que foi uma turbulência no avião, né? Depois eu lembrei que o Chico Xavier tem uma história parecida com isso, mas eu não estava copiando ele, realmente é a minha história verídica. Eu estava, né, num voo de Brasília para o Rio Grande do Sul, minha terra natal, e havia, né, a gente ia pousar em São Paulo primeiro, e devido a mau tempo, chuva, estava interditado o aeroporto, nós tivemos que ficar dando voltas ao redor do aeroporto durante aproximadamente 1 hora. Era um voo de 1 hora, ou seja, mais 1 hora dando voltas, ficou o dobro do tempo, né? E com turbulência, sem você poder enxergar nada lá fora. Então, realmente bate uma ansiedade. Eu pensava muito na questão do combustível, eu não sabia quanto combustível tinha a aeronave, né? Quer dizer, quanto tempo a gente pode ficar dando voltas, né? Um voo programado para 1 hora, já estava quase 2 horas. E ao meu redor tinham pessoas chorando, pessoas rezando, né? E esse é o momento, quando eu percebi aquilo ali, eu pensei, não, eu não posso ser mais uma pessoa para deixar os outros nervosos, né? Que quando você vê uma pessoa chorando do seu lado, uma pessoa rezando, você começa a achar que o problema é sério mesmo. O que essa pessoa percebeu que eu não percebi? Será que ela viu que caiu a asa, alguma coisa assim, né? Então, quanto mais a gente entra no desespero, mais quem está ao redor vai entrar no desespero. Para quem não acredita na questão mais sutil da metafísica, de que todos nós nos influenciamos, nós podemos pensar na questão puramente visual, né? Você vê uma pessoa desesperada, você começa a ficar um pouco desesperado também. Se você vê uma pessoa tranquila, você logo pensa, bom, deve estar tudo bem, a situação não deve ser tão grave, vou ficar tranquilo também. E naquele momento, então, eu também me concentrei e tentei ficar sereno e emanar algo bom para aquelas pessoas. E caso o avião caísse, o que eu não estava acreditando que ia acontecer, estava preocupado mais com o combustível. Mas caso acontecesse uma fatalidade, segundo o que a gente estuda em ocultismo, ainda também seria a melhor opção fazer o desencarne físico de maneira calma, serena e consciente. Então é muito melhor, segundo o que dizem as tradições do Oriente, você fazer a passagem de maneira calma e consciente do que entrar em desespero e às vezes até perder a consciência, né? Enfim. A gente passa pelo bardo, né, aquele processo pós-morte, de maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Então, são alguns exemplos, né, de que a gente pode tentar aplicar esses conhecimentos de maneira parcialmente sábia, né? Não estou dizendo que naquele momento eu fui sábio, não é isso, mas que a sabedoria tem relação com essa observação de cada situação e análise com discernimento da melhor conduta que a gente pode aplicar naquele momento. Então vejam que é algo dinâmico, não é algo estático.
Não é simples memória, é muito mais do que isso. Bom, aqui eu trago, agora já trazendo um pouco, algumas possíveis soluções, soluções não, mas umas possíveis chaves de aplicação de sabedoria na nossa vida. Eu trago um conceito mais ocultista, que está na obra Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, volume 1, em língua portuguesa, Cosmogênese. E esse princípio diz mais ou menos assim. Ele fala sobre a não existência do tempo. O que é o tempo, senão o panorama sucessivo de nossos estados de consciência? É um conceito bem profundo, nós temos que refletir sobre ele para assimilar, né? Esse é um conceito que a gente pode usar como objeto de meditação de maneira muito ampla, né? O que é o tempo, senão um panorama sucessivo de nossos estados de consciência? O que isso quer dizer? Quer dizer que, segundo esses ensinamentos, o tempo não existe. Só o que existe é o momento do agora, que também é chamado de maneira poética de eterno presente. Mas se o tempo não existe, o que é isso que a gente está identificando como tempo? Então é um pouco o que está descrito nessa frase, né? Uma sucessão dos nossos estados de consciência. Esse é o único momento que existe. Mas a substância, como diz a obra Doutrina Secreta, né? A substância ou a matéria, usando um termo mais atual, ela está se modificando o tempo todo. E existe uma consciência, um observador, percebendo essa modificação. Então agora eu estou consciente dessa palestra que eu estou fazendo. Em outro momento eu estarei consciente que eu estarei dirigindo meu carro em direção à minha casa. Então a sucessão entre esses estados de consciência, dando a palestra, dirigindo o carro, a nossa mente, que é a assassina do real, segundo a Blavatsky, na obra A Voz do Silêncio, ela interpreta como uma passagem de tempo. E esse cálculo do movimento da matéria, que é o que determina o movimento das horas, dos nossos relógios, né? É um cálculo do movimento da matéria. A matéria, o nosso planeta, dá uma volta ao redor de si mesmo. Demora quanto tempo? A gente chama de um dia, né? Dá uma volta ao redor da nossa estrela, a gente chama de um ano. Embora não é um cálculo tão preciso, né? Tem ali algumas horas de delay, mas é como a gente calcula o movimento dessa matéria. Esse é um conceito bem profundo, né? Mas tentando simplificar, a questão é que só existe um momento. E a percepção desse momento seria o que, poeticamente, os mitos chamam de a fonte da juventude. Então a gente diz, né, a gente fala dos imortais, no Oriente tem o mito dos imortais dos Himalaias, mas por que eles são imortais? Porque eles vivem no eterno presente, eles vivem afastados dessa ilusão de tempo, que não existe, né? Então o passado é memória tanto nossa quanto memória da matéria, do que ocorreu com ela em sentido de modificação, e o futuro são projeções, expectativas, e se a gente administrar de maneira errada, ansiedade. Por que eu trouxe esse conceito do eterno presente? Né? Porque eu acredito que ele está relacionado com a prática da meditação. Mais do que isso, eu acredito que esse conceito é a grande chave para a gente poder compreender o objetivo da prática, de qualquer prática de meditação. É perceber esse momento. Então, percebam que existem várias... Quando eu falo de meditação, aí tem outra ressalva, né? Eu não estou falando exatamente da técnica de meditação, de sentar e fazer a postura. Mas, quando a gente fala da técnica, a gente pode prestar atenção em algumas dicas que essas técnicas nos dão, que elas estão nos ajudando, auxiliando a tentar entrar num estado meditativo, que eu entendo que seja o grande objetivo da prática da meditação.
Não exatamente sentar naquela postura, naquele horário, aquilo ali é uma prática, mas desenvolver uma mente com plena atenção, sem esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em plena atenção, parece uma coisa difícil, uma coisa que a gente vai ter que fazer esforço o tempo todo. E ninguém consegue fazer isso. Então, um estado de semi-relaxamento, mas atento. Será que nós somos capazes de desenvolver isso? Então, por exemplo, na meditação Vipassana, é dito que geralmente o principal objeto de meditação utilizado é a respiração. Por quê? Justamente porque nós só podemos respirar no momento presente. É impossível para qualquer um de nós respirar no passado ou respirar no futuro. Nós só podemos respirar agora. Então, essa é uma evidência de que o grande objetivo profundo da meditação é a percepção desse eterno agora, desse único momento que existe. E essas práticas meditativas, que nem sempre cumprem seu objetivo, porque depende muito da pessoa, depende muito do relacionamento da pessoa com cada prática. Talvez algumas práticas funcionem melhor, outras talvez não. A gente vê no Ocidente as pessoas utilizando práticas meditativas para se tornarem máquinas de trabalhar. Então, pratique meditação para produzir mais, para trabalhar mais, para melhorar a memória. E não é esse o objetivo da meditação dentro, né, dos ensinamentos orientais, é bem pelo contrário. Eu li recentemente um estudo com testes, né, com voluntários que constataram que a prática da meditação estaria, em muitas pessoas, fortalecendo o egocentrismo. Ou seja, o tiro está saindo pela culatra, está sendo um efeito reverso ao objetivo da meditação, que segundo os ensinamentos orientais, de onde vêm, né, essas práticas, seria a eliminação do ego, né, seria a libertação do falso eu para uma aniquilação ou nirvana, né, e não, ou segundo a yoga, né, o atingimento de estados como samadhi, dhyana, enfim. Então vejam que nem sempre está funcionando, porque essa prática muitas vezes ela está com o foco errado, né? Está com o foco em produção. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E o processo do autoconhecimento, que eu acredito que é o essencial para qualquer busca espiritual, eu não acredito em busca espiritual sem autoconhecimento. Se a gente não se compreender, não vai funcionar, não vai dar certo. Seja a busca dessa mente meditativa, ou melhor, ao invés de busca, né, busca parece que é algo que um dia vai acontecer, e como a gente viu, o futuro não existe, então esse eterno vir a ser, a gente trabalha muito também essa nossa busca espiritual no futuro, né? Eu ainda não estou pronto, um dia, não existe um dia, porque só existe o agora, então tudo isso é a nossa mente nos enganando. A questão é que eu tenho que cultivar essa mente meditativa, e isso eu só posso fazer agora, eu não posso fazer amanhã. Porque agora é o único momento que existe. Então eu vou cultivar ela a partir de agora. Em muitos momentos eu vou perder esse estado de mente meditativa? Claro que eu vou perder. É por isso que eu tenho a prática da meditação, por isso que eu tenho a leitura, por isso que eu ouço palestras e vejo outras pessoas falando sobre isso, para me lembrar e para eu poder voltar em algum nível a esse estado meditativo. Então eu tenho grande convicção de que a prática da sabedoria, ela só pode existir com o cultivo em algum nível dessa mente meditativa, que percebe cada momento quando ele ocorre, cada situação é uma situação, sem generalizações, sem comparações, e em cada momento essa pessoa, ao invés de reagir, ela vai agir da melhor maneira que ela puder, é claro, né? Por isso que é um cultivo, é algo que a gente vai praticar hoje, amanhã a gente vai praticar de novo, depois a gente vai praticar de novo, e nessa nossa prática haverão ruídos, faz parte do processo, mas o importante é que a gente continue nesse cultivo, que uma hora há de florescer. Bom,
Eu também acredito que a sabedoria, assim como a ignorância, ela é contagiosa e contagiante. Então eu acredito que quando nós estamos num ambiente onde há pessoas que cultivaram algum nível de sabedoria, e quando eu falo sabedoria, eu estou falando sabedoria prática, porque no meu entendimento não existe sabedoria não prática, isso é memória, só existe sabedoria prática. Não existe a gente ficar recitando algo que não é possível ser aplicado ou que não aplicamos. Isso é memória e conhecimento é útil, mas não é sabedoria. Então, quando nós estamos num ambiente com pessoas que cultivaram algum nível dessa verdadeira sabedoria, e não só de maneira intelectual, nós somos contagiados por isso. E é por esse motivo que as pessoas procuram gurus, instrutores. O problema é que há muito mais falsos profetas, como diz a Escritura cristã, do que pessoas autênticas que verdadeiramente estão no caminho. Então, o grande problema é esse, né? A gente identificar pessoas que têm alguma sabedoria real, mesmo que tenham seus ruídos, todo mundo vai ter seus ruídos, de pessoas mal intencionadas, falsos profetas, falsos gurus, né? Pessoas que estão ali mesmo para ganhar dinheiro, que servem a um outro Deus. Essa é uma questão, né? Que às vezes eu falo assim, olha, às vezes o pessoal me pergunta, né, sobre algum guru, algum líder religioso, alguma coisa. A única coisa que eu digo, olha, o Deus que essa pessoa está seguindo me parece que é o dinheiro. Né? Então, existem pessoas que prestam culto a um outro Deus. Com isso eu não estou afirmando a existência de Deus nem negando. Né? Então, a gente está falando de várias tradições aqui. No budismo não tem Deus, no cristianismo tem Deus, não é isso que eu estou falando, né? Mas estou falando que tem pessoas que o propósito não é uma busca espiritual de fato, mas sim aquilo, né? Passar a perna nas pessoas, aquela coisa ruim. Mas quando nós identificamos pessoas que não estão nessa configuração, nessa situação, mas pessoas que realmente cultivaram alguma parcela de sabedoria em suas vidas, em suas mentes, em seu coração, eu tenho plena convicção de que nós somos contagiados. Essa sabedoria, ela é como quando a gente mistura água quente com água fria, né? Ela vai amornando. Então, é benéfico para nós nos aproximarmos de pessoas que possuam algum nível dessa harmonização entre mente, alma, espírito, emoções, corpo físico. Essa é uma outra evidência. Então, a pergunta, né? Se aproximar dessas pessoas é benéfico, mas como que eu identifico essas pessoas? Eu acredito, eu trago como sugestão, como chave, talvez, algumas evidências. Uma evidência é essa harmonia entre mente, emoções, o corpo. Então, se a sabedoria está relacionada com essa mente meditativa, essa percepção do agora, isso significa que a minha mente vai estar no presente, minhas emoções também, e com essa harmonia o meu corpo tende a ficar equilibrado, saudável e assim por diante. Então, essa é uma outra evidência de sabedoria. Se as nossas emoções, a nossa mente, nosso corpo está aqui, mas nossa mente está no futuro, nossas emoções estão no passado. Eu estou conversando com uma pessoa e minhas emoções estão... e minha mente tá pensando lá numa vez que ela me ofendeu, em outra oportunidade que ela me ofendeu. Então, já começa a ficar com uma irritabilidade. Então, nisso eu já perdi essa integração entre as muitas facetas do ser humano. E, portanto, meu momento de sabedoria já está se distanciando de mim. Claro que eu posso retomar e tentar me integrar novamente. Outras evidências que eu trago para a gente identificar a sabedoria, onde quer que ela esteja.
otimismo. Quando a gente fala em luz espiritual, eu acredito que nós estamos falando em algo extremamente prático. É muito fácil nós fantasiarmos algo que a gente vai ver. Nós somos muito visuais. O ser humano é muito visual. Quando nós assistimos filmes, né? Então, luz espiritual, a gente quer efeitos especiais, a gente quer que algo aconteça, uma luz brilhe, uma figura corpórea apareça. Mas talvez esses conceitos estejam falando de algo que não seja visível, algo que seja totalmente abstrato, mas ao mesmo tempo totalmente prático e integrado à nossa vida. Eu acredito que uma pessoa com muita luz, ela manifeste elementos que a gente consegue identificar, como o otimismo, o entusiasmo, a capacidade de se automotivar. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Muitas pessoas, nos dias de hoje, inclusive, pagam para outras pessoas motivarem elas. Não é assim? Tem vários palestrantes, escritores e pessoas que dão curso que estão pagando para outras pessoas motivarem elas, para ver como isso é difícil. Então, mas algumas pessoas, por mais que a vida apresente problemas, por maior que sejam as dificuldades que elas enfrentem, parece que tem uma capacidade inata de se automotivarem, de se renovarem, como uma fênix, né, que mesmo destruída, ela renasce, ela consegue se reinventar de tempos em tempos. E nós precisamos nos reinventar. Porque a substância, o mundo material, o mundo objetivo onde estamos vivendo, ele está em constante modificação. Então, nós também devemos nos reinventar para conseguir continuar na nossa ação harmônica e relevante no mundo. Então, eu acredito que o otimismo, assim como a paciência, mas não uma paciência no sentido de falso moralismo, de eu estou sendo paciente com você, humilhando outra pessoa, mas aquela paciência que possui um outro elemento, que é o elemento da compaixão, é uma outra grande chave espiritual. Também não aquela compaixão que humilha, no sentido de assistencialismo, mas eu não estou falando que o assistencialismo não seja algo bom e não seja algo necessário e útil, certamente é, mas não naquele sentido de, como diz a literatura cristã, né, os ensinamentos cristãos, quando uma mão fizer uma caridade, que a outra mão não saiba o que essa fez. Então, naquele sentido de fazer realmente por compaixão, por amor, por preocupação real, efetiva com aquelas pessoas. Então, aquela paciência com amor, aquela paciência que não te humilha, aquela paciência do mestre, na figura, né, do mestre espiritual, de que mesmo nós, no ápice de nossa ignorância, e ele, quando eu digo ele, não estou me referindo a um específico, né, estou usando um exemplo abstrato. Ele, aquilo, eles, aqueles, elas, ela, né, identifique conforme a crença pessoal, a mitologia de cada um, ainda tem motivação para cultivar o ensinamento, talvez com pessoas, né, com seres que tenham tanta dificuldade na compreensão de temas, de princípios, que talvez para aquele instrutor seja algo tão simples, tão natural. Então, esse tipo de paciência que eu estou falando. Então, aquelas pessoas que não se abalam com a intervenção dos outros, que mais agem do que reagem. Eu acredito que esse seja uma grande evidência para a gente encontrar sabedoria. E um outro, que eu já ouvi de algumas pessoas e também alguns textos espirituais, é a questão do senso de humor. Olha que inusitado, né? Mas a gente tem muitas vezes, né, nós temos uma concepção de um mestre espiritual, um guru, uma coisa séria, pesada, né, de uma coisa meio militar, assim, rígida, vai me dar ordens, eu vou seguir ordens. Enquanto que o que a gente ouve falar sobre mestres autênticos, instrutores autênticos, gurus autênticos na história, né, do Oriente e do Ocidente também, é que eles têm uma leveza, que é justamente aquela paciência amorosa, com compaixão que eu estava falando antes. E com isso eles conseguem levar a vida de uma maneira leve, né? Eles não vão
se ofender com nossos ruídos e assim por diante de maneira tão fácil. Eles têm um equilíbrio quase inabalável, ou talvez inabalável, né? E que, diferente de nós, que ficamos oscilando entre irritabilidade, alegria, felicidade. Outro objetivo da prática meditativa é justamente, né, acalmar as águas, acalmar essas nossas emoções que sempre ficam oscilando. Então, nós necessitamos disso para poder colocar a sabedoria em prática ou para poder manifestar algum nível de sabedoria, porque, como eu disse antes, a sabedoria, no meu entendimento, está relacionado à harmonização entre pensamentos, emoções e ações. Bom, então eu coloquei algumas evidências aqui, né? Eu poderia citar também a questão da empatia. Então vejam como são elementos que na nossa sociedade hoje nós debatemos muito. Então essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, com compaixão e com sabedoria, não necessariamente aquela empatia exagerada. Claro, não existe empatia exagerada, mas digo, tem pessoas que veem outras pessoas com problemas, ou contemplam, né, o sofrimento dos animais, que sofrem muito no mundo, né, e muito por causa da ação humana, e ficam paralisadas com aquilo, né? Então esse é um outro perigo das nossas emoções, de novo, né? Aí são nossas emoções flutuando. A gente tem que harmonizar e acalmar. Então é uma empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas não ficar paralisado por isso, conseguir agir dentro do nosso limite, dentro da nossa possibilidade. Sabedoria também é isso, é perceber até onde vai o nosso raio de ação. A gente não pode mudar as outras pessoas. Ou pode, né, por influência, mas para isso a gente deve modificar a única pessoa que de fato nós podemos modificar, que somos nós mesmos. Aprender é mudar. Ou aprender a mudar posturas, como diria Platão. Então, nós lapidando esse ser bruto, como dizem algumas tradições, nós realizando esse trabalho de lapidação desse ser bruto que somos nós, tirando os excessos para que a nossa natureza possa se manifestar, vários desses elementos vão se manifestar, a sabedoria vai se manifestar, e as evidências da sabedoria, a empatia, o otimismo, a paciência, a compaixão. Nas tradições do Oriente, no budismo principalmente, se fala do cultivo da bodhicitta, que seria essa compaixão espiritual, né? Então isso, uma vez cultivado, uma vez que isso esteja cultivado em nós, vai florescer, né? Essa flor do lótus que nasce do lodo, como dizem os ensinamentos, né? A flor do lótus que é símbolo no Oriente e hoje quase universal, né? Que essa sabedoria se espalhou pelo mundo, do ser iluminado, da iluminação. E um detalhe dessa flor é que ela nasce no lodo, né? Nos dejetos, ou seja, nasce nesse ambiente cheio de ruídos, cheio de sofrimento até, que é a experiência humana, mas nasce algo maravilhoso, que essa mente desperta. Se ela desperta, ela está desperta para o quê? Para a realidade. Então, a realidade que nós vivemos. Não no sentido de que a nossa realidade é falsa, mas nós percebemos ela da maneira incorreta. Então nós devemos buscar, cultivar essa percepção, esse discernimento e essa compaixão, a bodhicitta, para nos tornarmos veículos de sabedoria. Talvez essa seja a nossa grande busca espiritual, que a gente não entende muito bem o que a gente está buscando. A gente fala em busca espiritual, mas se perguntar o que você está buscando exatamente, a gente não sabe responder. Mas talvez aqui tenhamos algumas chaves para esse entendimento. Aí fica, né, cada um o critério de buscar por si mesmo, identificar se é válido ou não. E claro, aí a gente tem a questão do altruísmo também, que vai se manifestar naturalmente. Então, para finalizar, eu gostaria de dar
2 dicas. Então, busquem a sabedoria onde vocês puderem, seja em pessoas, seja em grupos, seja em textos, e onde vocês encontrarem, se aproximem, procurem manter uma relação harmônica, que vocês possam, vocês mesmos, né, desenvolver isso em vocês. Cada um de nós possa fazer isso, cultivar esse mistério, essa questão mal compreendida que a gente chama de sabedoria. Lembrando que sabedoria, né, tem a ver com sabor, e tem a ver com teste, com prova, eu tenho que experimentar. Não é algo que eu posso deixar simplesmente no nível intelectual. Então as 2 dicas são essas. Se aproximem da sabedoria onde vocês encontrarem, no formato que encontrarem, e que possamos todos nós cultivar em nós mesmos, em algum nível, grãos de sabedoria, para que possam, no momento apropriado, com o cultivo apropriado, florescerem da melhor maneira possível. Muito obrigado pela audiência de todos.